nosso Deus. Senhor Deus e Pai, agradecidos estamos a Ti por esta rica oportunidade. Guia-nos nesta aula, como sempre Tu tens nos guiado. Somos necessitados da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu Santo Espírito em tudo nos orientando. Fala-nos, ministra-nos pela autoridade da Tua palavra. A Tua palavra é verdade. Precisamos, mais do que nunca, não apenas conhecer a Tua palavra, mas experimentar o poder e a plenitude da Tua gloriosa palavra. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que puderam se chegar a esta aula ao vivo. Alguns não poderão por problemas de família, de saúde, de trabalho, mas eu te agradeço porque a maioria se esforçou muito para estar aqui e nós te agradecemos por esta rica oportunidade. Toda a honra e toda a glória damos a ti e pedimos que o teu Santo Espírito venha sobre cada mente e sobre cada coração. Senhor, sabemos que cada um dos teus servos e servas tem necessidades, desafios e problemas. Apresentamos a ti também as necessidades dos meus irmãos, das minhas irmãs. Em nome de Jesus, entre com uma providência. Se a saúde, entra com a cura, em nome de Jesus. Se a provisão material, envia a provisão suprindo, em nome de Jesus, financeira e materialmente. Se é problemas de família, entra com a tua provisão no meio das famílias, dando vitória em nome de Jesus. Senhor, toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer problema, receba na tua presença agora e traz a solução, a resposta, a vitória, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas e que tem a solução de tudo. Obrigado. Oramos entregando as nossas vidas esta aula no bendito e grande nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus queridos irmãos, boa noite. A paz do Senhor para vocês que já estão aqui, outros estão ainda entrando, outros ainda, infelizmente, por várias razões, não poderão entrar hoje, mas aqui estamos, graças a Deus, com a nossa quinta aula desta matéria de hermenêutica e exegese 1. Esta é a quinta aula, temos ainda pela frente, pela bondade de Deus, mais 3 aulas. Temos 3 aulas aí pela frente, né? A aula do dia 28, a próxima terça, e dos dias 4 e 11 de junho. Boa noite, a paz do Senhor, quem está entrando na família Ramalho, irmã Aline e Kevin, Deus os abençoe vocês que estão aí, Amém. né? Irmã Aline está mais, eu tenho 8K hoje, ela mudou a resolução, parabéns, a sua resolução está violentamente boa, nunca disse que Obrigada. estivesse ruim, mas hoje está bom demais, tá? Acho que é porque eu tô na cozinha. Meu Deus, a cozinha, dizem que na cozinha a luz é melhor, e é verdade. É, A luz da minha casa é a melhor na cozinha, mas na cozinha para mim é complicado, que é trânsito de muita gente, né? Muita gente que eu digo, meu filho, minha esposa, para lá e para cá fica complicado. Senão eu ficava na cozinha, mas tem que ficar aqui quietinho no meu escritório. Mas amém. Tá ali nosso irmão Gil Grijóia, sua família. Pastor Anderson, como sempre, uma boa caneca de café. Deus abençoe, pastor Anderson. Prazer rever a sua pessoa e sempre bem acompanhado daquele bonito, abençoado café. Também, irmão Gil, não pode estar diferente, está acompanhado, não tem café com ele, mas tem o seu abençoado filho, o Lorenzo, rapaz bonito na terra, rostinho da mamãe, não sobrou nada do papai. Desculpa, irmão Gil. Jesus foi muito generoso com a sua esposa, colocou a marca da sua esposa no rostinho dos seus filhos. Meus irmãos, muito obrigado, repito uma vez mais, pelo esforço que cada um de vocês colocaram para estar aqui na aula de hoje. Obrigado mesmo. Eu sei que para a maioria aqui é muito difícil, é batalha para aqui, é batalha para colar, mas agradecemos pelo esforço que cada um de vocês colocaram. Eu vou pedir, por favor, que fechem o áudio, porque só na hora de participar, na hora que você venha participar, aí ó, você pode abrir à vontade o seu áudio, mas infelizmente não são todos os lugares, né, que você tem o som isolado. Por exemplo, onde eu estou aqui, eu tenho isolamento acústico, não sei aí onde você está, pode estar no corredor, coisa parecida, aí atrapalha um pouquinho,
né? Não é intenção sua, mas pode gerar uma pequena interferência. Agradeço, então. Quando você for participar, só fazer assim, ó, um gesto com as duas mãos e automaticamente você já abre o seu áudio, entra com a sua pergunta, com a sua dúvida, com a sua participação, e depois, imediatamente, se não se esquecer, você pode fechá-lo, certo? Meus irmãos, vamos para a página 9. Nós estamos indo na página 9, sim, sim, porque o assunto é longo. Página 9. Estamos estudando o contexto histórico da Bíblia. Estamos, então, estudando o contexto histórico da Bíblia, o mais importante de todos os contextos, né, da Bíblia Sagrada é o chamado contexto histórico da Bíblia. Vamos dar, então, desenvolvimento, avanço a esse importante contexto da palavra de Deus. E vamos, então, avançando aqui no desenvolvimento da nossa matéria. Letra D, estamos aí na letra D. Para a exegese, o significado do texto bíblico no original e no tempo, e para o tempo em que foi escrito, constituem-se em detalhes muito importantes. É totalmente normal da minha, da sua parte, em geral, não considerarmos o local e o tempo que foi escrito determinado livro da Bíblia, mas ele é importantíssimo porque ele vai determinar ou nos ajudar a termos uma correta interpretação do texto. E a exegese bíblica, ela se ocupa desta tarefa investigativa. Portanto, a exegese, ela é uma tarefa histórica, ela se preocupa em investigar estes detalhes e outros que aqui citamos. Vamos lá. O idioma da ocasião do texto. Vamos rapidamente aqui fazer algumas considerações. Está chegando o Wallison. Já até aprendi, né? Quando aparece o usuário do Zoom, é o Wallison, é o abençoado servo do Senhor, né? Eu creio que ó, os irmãos de Nagataki conhecem, né? Nosso irmão, o Wallison, só conheço de foto, né, e de vídeo, mas terei o prazer de conhecer, né, esse povo aí bonito o evangelista Alexandre já conheço, né? É mais bonito pessoalmente do que no vídeo, né? Eu tinha uma curiosidade doida de conhecer esse homem, né? Quando eu vi ele pessoalmente, rapaz, a esposa dele é abençoada, né? Casou com um homem bonito demais, né? Um moreno que eu nunca vou ser tão moreno quanto ele. Mas graças a Deus, esse moreno aí só foi Jesus que caprichou para ser a sua esposa. Mas eu teria o prazer de conhecer, né, o irmão Sebastião, né? Irmão Sebastião, o irmão Zaqueu, o irmão Wallison, esse povo bonito aí de Nagataki no mês de julho. Tá tudo certinho, irmão Alexandre? Acredito que sim, né? Tá andando de vento e popa e Deus vai ser glorificado. Nagataki vai tremer, não por minha causa, vai ser pelo poder da palavra de Deus, né, num seminário de escatologia bíblica que ali estaremos para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Obrigado, irmão Alexandre, Deus abençoe, recompense. Obrigado pelo carinho, pelo convite e Deus também continue abençoando o pastor Eduardo Sampaio Oliveira, né, presidente do Ministério AD Filadélfia, né, que nos tem tido por confiança, né, nos dado por confiança, o voto de confiança para que também pudéssemos estar ali na congregação de Nagataki. Vamos lá, então. Quero fazer uma perguntinha aqui. Olha só, e nossa irmã Vanderlei ali está mostrando o seu digníssimo príncipe encantado. Meu Deus, é saudade. Ele está longe, né? Então tem que se contentar com a imagem do vídeo. Vamos lá. Isso acontece nas aulas ao vivo. Deixa eu ver aqui uma perguntinha, meus irmãos. Não se preocupe se você não souber responder, porque é uma pergunta muito básica da matéria de bibliologia. Eu sei que alguns de vocês ainda não passaram por esta matéria, outros já passaram, né? Então, quem passou pela matéria de bibliologia vai se lembrar automaticamente da resposta da pergunta que eu vou fazer agora, menos que o esquecimento mandou lembranças e abraçou você de jeito, aí é outra coisa. Ok.
O Antigo Testamento e o Novo são as duas divisões principais da palavra de Deus ou da Bíblia Sagrada. O detalhe é que tanto o Antigo como o Novo Testamento não foram escritos originalmente em português, muito menos em inglês e muito menos em espanhol. A pergunta é: quais são os idiomas originais destas partes da Bíblia Sagrada? Primeiro, o idioma, os idiomas originais do Antigo e o idioma ou os idiomas do Novo. Vamos lá, quem pode responder essa pergunta? Grego, aramaico e hebraico? Vamos colocar grego na koiné. ordem. Tá certa. A resposta do irmão evangelista Alexandre está perfeitamente certa. Agora vamos colocar na ordem. Aonde a gente coloca esses idiomas? No Antigo, no Novo, como é que fazemos aí? Como é que colocamos em ordem isso aí? O Antigo Testamento foi Peraí, hebraico e aramaico. Perfeito, irmã Aline. E o Novo? Grego, grego koine. koiné. Koine. Eita, mas a irmã Aline Koine. saiu com um facão novinho da Home Depot hoje. Saiu para cortar forte. Parabéns. Antigo Testamento, hebraico e aramaico. Se tem dificuldade de memorizar, anota. Antigo Testamento, hebraico e aramaico. Novo Testamento, grego, koine. E anota um detalhezinho, né? Esse detalhezinho escapa na mente de muita gente. O aramaico ocupa 90%, perdão, o hebraico, desculpe, o hebraico ocupa 90% do texto original do Antigo Testamento. Repito, o hebraico ocupa 90% do texto original do Antigo Testamento. O aramaico ocupa 10% do texto original do Antigo Testamento. Repito, o aramaico só ocupa 10% do texto original do Antigo Testamento. Já o Novo Testamento, 100%, é o grego koiné, grego do povo. Então, nós temos que considerar o idioma da ocasião no texto. Quando eu estou lendo um texto no Antigo Testamento, exemplo, livro de Deuteronômio, já estou sabendo que o original dele foi escrito em hebraico. Se eu estou lendo o livro dos Salmos, já estou sabendo, é em hebraico. Agora, se eu estou lendo o livro de Esther, partes do livro do profeta Jeremias e parte do livro de Lamentações, pode ser que esteja em hebraico ou em aramaico. Tem esse detalhe. Então, o livro do profeta Jeremias, ele está misturado. Partes do livro do profeta Jeremias foi escrito originalmente em hebraico, e uma pequena parte em aramaico. A mesma coisa acontece com o livro de Lamentações. Já Esther, de ponta a ponta, em aramaico. Todinho em aramaico. Então, é interessante identificarmos esses idiomas. A outra tarefa que a exegese investiga é as circunstâncias da ocasião do texto, aqui na apostila. Isso inclui os padrões de pensamento do povo na ocasião do texto, de maneira que a mensagem divina fosse bem compreendida por todos. Então, temos que levar em consideração por que aquele texto foi escrito daquela maneira. E muitas vezes, quando eu e você pegamos um texto bíblico, não entendemos absolutamente nada. Por quê? Porque está numa linguagem apropriada para as circunstâncias daquela ocasião na qual foi escrita o texto. E aí nós temos que investigar por que o texto diz isto e em quais circunstâncias ele foi escrito. Depois nós temos os costumes, está aí na apostila, da ocasião. A cultura. A cultura envolve alguns fatores relevantes, tais como folclore, tradições, música, comemorações, poesia, fala, ou seja, linguagem, práticas, comportamentos e procedimentos, usos, vestimentas, posturas, tudo isso tem que ser considerado. Porque a partir do momento que consideramos esses pontos, teremos facilidade
na interpretação do texto que estamos fazendo. Na página seguinte, a página 10, aqui, ó. Na Bíblia, pelo menos, vamos encontrar 4 culturas principais. Se puder fazer um highlight aqui, isso aqui é importante. A semítica. Qual é a cultura semítica? São dos povos vizinhos a Israel e da mesma origem. Quais são os povos semíticos? Vamos lá, alguém tem ideia quais seriam esses povos semíticos? E eu tenho certeza que você já leu na Bíblia o nome deles. Na Bíblia fala demais deles. Alguém aí pode abrir o áudio e se arriscar em dizer pelo menos o nome de 3 deles. E a Bíblia fala demais deles, sobretudo no Antigo Testamento. De Gaza, pastor? Não, não. Os nomes dos povos. O irmão está mencionando cidade. Uhum. Eu quero ouvir os nomes dos... A Bíblia tem uma lista enorme. E eu tenho certeza que você já pegou a Bíblia e já... Pastor, Sim, diga, irmão Fernando. Eu, Irmão Fernando, repita de novo, uma interferência no fundo. Samaritano. Repita de novo. O samaritano. É um deles, mas temos vários outros. Os Povo judeu. samaritanos não... Hã? povo judeu, Não, aí eles não entram, eles entram na cultura hebreia, que está na seguinte. Estou me referindo aos povos semíticos que são vizinhos a Israel. Ok, os Os samaritanos assírios, os é um deles. amonitas, Repita, Gabriel. os assírios, os amonitas. Assírios, amonitas, temos mais, gente. Vamos lá, sei que vocês sabem. Os caldeus. Caldeus, tem mais. Amorreus, Edomitas, jebuseus, Girgarzeus, Perezeus. Gente, vocês estão se Jebuseus. esquecendo desse povão que estava tudo vizinho a Israel. Esse povão aí, que a Bíblia repete volta e meia no Antigo Testamento, são os povos vizinhos a Israel. Então, eles são chamados de culturas semíticas. Anote isso aí, se esquecer dá problema. Tá? São Os da cultura babilônicos semítica. também eram? Sim, os babilônicos também, embora um pouquinho distante geograficamente, mas os babilônicos, o Gabriel falou dos dos assírios, embora distantes, eles também estão dentro da cultura semítica. Aí nós temos a cultura hebreia ou judaica, aí está se referindo à própria nação de Israel. A cultura helenista está se referindo a quem? Aos gregos. Então, toda vez que você lê na Bíblia algo pertinente aos gregos, está se referindo à cultura helenista. E a cultura romana aos romanos. Diga-se de passagem, bom número da nossa cultura, ela tem a influência da cultura romana. Querem 2 grandes exemplos da cultura romana dentro da nossa cultura? O sistema de leis. O nosso sistema de leis, o sistema de leis do Brasil, ele é 100% romano. 100% romano. Agora, pasme, o sistema judicial dos Estados Unidos não tem nenhuma influência romana. Como é que é? Nenhuma. É todinha francesa. É uma cópia perfeita do sistema jurídico civil da República Francesa. Os Estados Unidos é uma cópia exata do sistema jurídico da República Francesa. Não tem nada a ver. É um país mais diferente do mundo em relação ao sistema jurídico ou judicial. Agora, o Brasil é cópia do sistema romano, né? A Inglaterra é cópia do sistema romano. A Espanha, Portugal, grande parte da Europa é parte do sistema romano. Agora, o único país que não encaixa no sistema jurídico romano são os Estados Unidos da América, porque ele é uma cópia exata do sistema jurídico da República Francesa. Estou mencionando isso para vocês entenderem que a cultura romana foi a cultura que mais saiu fora das suas fronteiras geográficas. Ela influenciou fortissimamente o planeta Terra. Vamos lá.
Isso muito influencia, ou seja, conhecer as culturas, quanto à comunicação da mensagem bíblica e seu consequente desconhecimento por parte do intérprete da palavra de Deus, sem dúvida, o desqualifica como seu expositor. Sempre quando você lê um texto bíblico, se acostume a fazer a seguinte pergunta: esse texto que eu estou lendo tem alguma coisa a ver com a cultura semítica? Tem alguma coisa a ver com a cultura hebreia? Tem alguma coisa a ver com a cultura helenista? Ou tem algo a ver com a cultura romana? Procure sempre fazer essa pergunta. Sempre, sempre. Não importa que você esteja lá no Antigo ou no Novo Testamento, se acostume a fazer essa pergunta. O texto que eu estou lendo agora aqui na Bíblia, qual a cultura que está envolvida? A cultura semítica, hebreia, helenista ou romana? Isso vai facilitar demais a questão da interpretação. Resumidamente falando, o intérprete deve descobrir as circunstâncias para um determinado escrito, ter vindo à existência. Tem textos que você quebra a cabeça e não entende o porquê, mas quando você identifica já pela cultura, já é um bom caminho dado. Faz-se necessário conhecer as maneiras, costumes e psicologia do povo, no meio do qual o escrito foi produzido. Vale a pena lembrar que a psicologia de uma pessoa inclui suas ideias de cronologia, seus métodos de registrar a história, seus usos de figura de linguagem e os tipos de literatura que usa para expressar seus pensamentos. Então, quando a gente conhece um pouquinho de cada cultura, a gente já tem um caminho muito aberto para identificarmos características do texto que naquele momento está sendo bem difícil. Letra F. Mas afinal, por que e para que tudo isso? Um pastor, certa feita, quando pegou esse nosso trabalho aqui essa apostila, ele ficou rindo. Falou: para que tudo isso? Do que vai me servir para eu interpretar corretamente a palavra de Deus? Vai servir de tudo. Está aqui a resposta. Porque o método utilizado por Deus para falar-nos é por meio dos feitos humanos, que além do idioma, envolve circunstâncias, costumes e lugares. Se desconhecermos essas três coisas, vai ser impossível termos um esclarecimento básico e de compreensão do texto que nós estamos tentando interpretar. Conclusão: a palavra de Deus escrita em um livro divino humano, assim como a palavra de Deus viva, Jesus Cristo, é divina humana. E isto muito nos conforta como seres humanos que somos. O crente leigo só tem vontade de saber o que o texto significa para ele agora. Isso acontece com a grande maioria. Não lhe interessa o passado. Entretanto, para o exegeta. Quem é o exegeta? O leitor que quer entrar na profundidade do texto. Muito lhe interessa. Vamos a um outro contexto, nós já estudamos um pouquinho do contexto histórico, vamos ao literário. Esse contexto ele tem umas características bem chamativas, preste atenção. Letra A. É o significado das palavras quando são combinadas na oração, ou seja, a frase. Letra B. No contexto literário, é de muito grande utilidade as unidades de pensamento do texto, que são os parágrafos no original. Letra C. É importante também ressaltar que se um expositor da Bíblia depender de uma versão em que cada versículo for um parágrafo, como a conhecida ARC, Almeida Revista e Corrigida, ou outra similar, isso poderá levá-lo a constantes erros de exegese. A gente, então, não pode ficar amarrado ou, digamos, preso a uma tradução da Bíblia que geralmente trabalha com parágrafos. E a ARC ela tem esse detalhe, que são parágrafos, são partes, não é, do texto que são devidamente separadas, ao contrário de outras traduções da Bíblia em português. Nesse tipo de contexto, logicamente, identificaremos que as palavras somente fazem sentido dentro das frases, e estas em relação às frases anteriores e posteriores. Devemos, então, procurar descobrir a linha de pensamento do autor, fazer-nos a seguinte pergunta
é de vital importância. O que o autor está dizendo e por que o diz exatamente aqui? Vou dar um exemplo aqui, mas vocês têm que prestar muita atenção na leitura que eu vou fazer agora. É um exemplo prático, é um exemplo simples. Já lemos, ou a maioria de nós já passamos por esse texto, mas quando você lê esse texto sem a devida atenção, dá problema. Vamos lá. Livro de Deuteronômio. Abra comigo lá em Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 34. Livro de Deuteronômio, capítulo 34. Vamos ler os versículos 5 e 6. Deuteronômio 34, 5 e 6. Antes de eu ler esses dois versículos, eu faço a seguinte pergunta. Quem escreveu o livro de Deuteronômio? Moisés. 100%? Não sei. Elias. A resposta que nosso irmão Josué. Alexandre fala até com muita convicção, Moisés. Agora, a minha pergunta, 100% foi Moisés? Eu creio que não, porque quem escreveu sobre a morte dele? Josué. Bateu, aí bateu direitinho. Fez gol? Josué. Não. O livro de Deuteronômio, dos 5 livros de Moisés, é o único livro que não foi escrito integralmente por Moisés. Parte dele, a maior parte, 85%, de fato foi escrito por Moisés. 15% coube aos anciãos de Israel a redação do livro de Deuteronômio. Se anotar, isso aqui é importante. Ele escreveu Gênesis, ele escreveu integralmente o livro do Êxodo, ele escreveu Números, ele escreveu Levítico, mas somente 85% de Deuteronômio ele escreve. E 15% são os anciãos de Israel. E esses 15% estão envolvidos os 7 últimos capítulos de Deuteronômio. E como nosso irmão Alexandre falou, como ele pode escrever sobre a sua própria morte? Não faz sentido nenhum, é absurdo. É o que nós vamos ler agora em Deuteronômio 34, 5, 6. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Versículo 6. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Então, esta parte de Deuteronômio definitivamente não foi escrita por Moisés. Estão me acompanhando? Os 7 últimos capítulos de Deuteronômio, sim, podemos atribuir os seus escritos aos anciãos de Israel, cujos nomes não sabemos, né? Porque o Talmud, o livro das tradições judaicas, traz especulações de vários nomes, que aqui não entramos em detalhes, mas é só para você entender a questão do contexto histórico da Bíblia, perdão, do contexto literário da Bíblia, que nós temos que identificar, né, as circunstâncias e quem está ali escrevendo ou narrando. Sim, nosso irmão Alexandre. Pastor, é interessante o da palavra, somente esse tema que estamos abordando sobre exegese, né, e hermenêutica. Ao longo dos anos, toda a vida, a gente sempre falou, Moisés escreveu os 5 primeiros livros e tal, a gente sabe isso, mas eu, por exemplo, não tinha atentado esse final, que não foi ele que escreveu. Agora, Sem o senhor dúvida. perguntou, quando o senhor perguntou, aguçou, na hora, já, o gatilho, né, já, peraí, automaticamente alguém escreveu a parte da sua morte, não tem como o morto escrever. Não tem Então, jeito, assim, aí teria que ser coisa de espiritismo, reencarnação, Chico como, Xavier, né? e daí para pior. Não tem como. Então, tipo assim, isso é a importância do... Alguém vai lá, para que estudar hermenêutica? Para quê? Justamente para isso, para a gente entender sobre os textos, sobre os livros. Eu, por exemplo, a vida toda nunca tinha atinado por esse finalzinho aí. Eu sempre falei, sempre entendi que Moisés tinha escrito os 5 primeiros livros. De fato mas o final, né? Eu não sabia.
mas em particular os 7 últimos capítulos de Deuteronômio não foram de autoria de Moisés. Eu não sei se aqui na turma da terça eu já fiz esse questionamento, acredito que sim. São muitos vídeos que eu assisto diariamente, de muitas aulas que ficam para trás, mas eu vou fazer uma pergunta que tem abordagem de hermenêutica e exegese. Se costuma muito, mas demais, ensinar nas escolas bíblicas dominicais, sobretudo nas escolas dominicais ou nas escolas bíblicas ou nos cultos de ensino, que os reis de Israel foram fulano, fulano e fulano, do Israel unido, não do Israel dividido. O Israel dividido tem uma lista muito grande, né, de 19 reis e Judá tem 18. Mas os reis do Israel unido, cronologicamente, quem foram eles? Alguém se lembra? Quando Israel estava unido, não depois que ele sofreu a divisão. Vamos lá, isso aqui é um teste de hermenêutica e exegese. Quais foram os reis do Israel unido? Em ordem cronológica. Quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro, quem foi o quarto, quem foi o quinto, quem foi o sexto, quantos foram e qual foi a ordem que eles ocuparam na história? Saul, Davi e Salomão. Os irmãos concordam com o irmão Zaqueu? Oi. Saul, Entre, Davi e Não, Salomão. tem mais um rei, mas tem, não sei. entre esses, o senhor falou uma vez pra gente, É. tinha até pensado que eu não estava achando, não. Mas tem um depois de Também não. Davi, Melquisedeque. Meu pouco tempo. como é que fala, gente? Irmã Rubiane. Mefibosete. Não, irmã Rubiane, é parecido, Pastor. mas não tem nada a ver com Mefibosete. Pastor, Fale, Ítalo. eu concordo com o irmão, só que é na ordem, né? Eu acho que é Saul, Davi e Salomão, né? Alguém está perdendo o fio da meada. Olha só como o negócio é sério. Ai, gente, Ninguém tá- isso aí. ninguém tá conseguindo se lembrar? Mefibosete. Não. Mefibosete foi filho de Jonatas. Foi Nunca foi Adonias. rei de Israel. É o Nunca foi rei de Israel. Eu vou esperar um pouquinho. Eu sei que alguém aí tá lá no fundo da caixa. A resposta está lá no fundo da caixa. Isso aí é um objeto de estudo de hermenêutica e de exegese que, por muitos não estudarem a hermenêutica e exegese, irmãos, dá um problema grosso. Quem Eu já dividiu peguei. Foi quem Saul, dividiu os reinos foi depois de Roboão, Saul né? teve um filho dele. Exatamente. E aí, Foi o quem filho foi de esse Saul. camarada? Eu só esqueci o nome dele, mas foi Saul, o filho dele, agora não recordo o nome Ó, dele. irmão Edmilton tá arrasando, hein? Irmão Edmilton pegou bonito. Vamos lá, gente, vamos lá. É uma tradição. E quando a gente... alguma coisa assim. Esbocete. Perfeito, irmã Rubiane. Oi, irmã Rubiane, estava lá no fundo da caixa. O primeiro rei de É porque os Israel, nomes é de fato, igual, é quase igual, parecido a parece. pronúncia. Mefibosete, Esbocete, tudo ete. Em homenagem à irmã Bernadette, lá do Brasil. E a irmã Bernadette que está sendo honrada. Ei, irmã Bernadette, Isbosete. Vamos lá. O primeiro rei de Israel, de fato, foi Saul. O primeiro rei. Mas nas escolinhas dominicais as crianças aprendem. Saul, Davi e Salomão. Saul, Davi e Salomão. Erradíssimo. O Israel Unido teve 4 reis. O primeiro, Saul. O segundo, Ficou por 3 Isbosete. vezes? Aonde está escrito isso na Bíblia? Segundo livro de Samuel. Vamos lá. Ele Segundo ficou por 3. livro de Ele ficou por 3 Samuel. meses, não é, pastor? Tem? Ele ficou por 3 meses, não foi? Não, o irmão está, 2. o irmão está confundindo com outro rei, que não tem nada a Acho- ver com Isbosete. Acho que foi 2 anos, se eu não me engano. 2 anos. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Anote e pegue no pé do povo. Eu quero ver um pastor dar essa resposta. Desculpe, não estou desmerecendo nenhum pastor. Tem homens de Deus aí que tem a Bíblia na cabeça. Mas 97% dos pastores não sabem dessa resposta.
Aí você pega com carinho, com jeitinho, sem machucar, entendeu? Sem apertar. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Presta atenção na leitura. Todos abriram comigo? Todos abriram comigo? Segundo livro de Samuel, capítulo 2, verso 8. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. Versículo 9, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. Procure não se esquecer disso. Versículo 10, da idade de 40 anos, era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou, 2 anos. 2 anos. Mas os da casa de Davi seguiam a Davi, né? Os da casa de Judá, desculpe. Os da casa de Judá seguiam a Davi. Então, o segundo rei de Israel foi Isbosete, filho do rei Saul. O terceiro foi Davi e o último foi Salomão. Então, o Reino Unido de Israel não teve 3 reis, teve 4. Anotado aí? Anotadinho? E isso, seu trabalho da hermenêutica e da exegese. Se você não faz esse trabalho, você nunca vai descobrir isso. Aí você vai seguir uma tradição popular. E a gente não pode ser guiado por tradições populares. Irmão Fernando. Pastor, depois veio o rei Davi. Esbocé foi tirado por Davi ou ele entregou o reino a Davi? Pela leitura que o irmão fizer no texto, vai observar que ele entregou para Davi. Ele não foi retirado, foi entregue. Embora literalmente com todas as letras não diz. Mas a unção de Davi foi notória no meio dos israelitas. Então ele reconheceu, né? Porque na verdade, se vocês vão lá no texto bíblico, não é? Davi havia sido ungido bem antes, quando Saul já era rei. E aí Deus ordenou a Samuel, vai lá, pega o teu corno de azeite e derrama na cabeça do menino, porque esse já é aos meus olhos rei. Mas teria que demandar um tempo, né? Tinha que transcorrer um tempo, que o tempo tinha que ser cumprido, até que Davi viria de fato assumir o trono. Mas a notícia havia já corrido no meio de todo mundo, que Davi havia sido ungido por Samuel rei. Quem já ouviu, quem já leu esse texto? Enquanto Saul estava vivo e reinando, Davi havia sido ungido rei. Só que ele não assumiu, imediatamente, pelo fato que Saul estava vivo e Saul estava reinando. Estão prestando atenção nisso? Isso é curioso. Saul morre e fica uma brecha durante um lapso de tempo, e aí entra quem? Isbosete. É Abner que o constitui. A escritura que diz, é Abner, o general de Saul, que coloca Isbosete como querendo cobrir a lacuna, né? A ausência de Saul. Aí você vai me perguntar, Isbosete já sabia da unção de Davi como rei? Claro que sabia. Então, ele cumpriu um tempo X, e diz aqui a escritura que foi curto, e obviamente ele já sabia do projeto de Deus, e de uma forma voluntária, embora o texto não dá muitos detalhes, ele obviamente entregou para Davi para assumir de fato o governo de Israel. Ok? Vamos lá então, vamos avançar? Isso aqui é bem interessante, e isso é tudo trabalho da hermenêutica e trabalho da exegese, é o chamado contexto literário. Vamos então a um outro exemplo, está aqui, na nossa página 10. Vamos a um exemplo prático. Vamos reconhecer que o autor tenciona dizer, quando Jesus disse, eu sou a porta, João 10, 9, entendemos essa expressão como comparação. Observamos atentamente que não é a única aplicação específica neste caso, ou seja, de unicamente uma comparação. Quando ele disse, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, Mateus 16, 6, Marcos 8, 15, Lucas 12, 1, sua intenção era que a palavra fermento simbolizasse a doutrina de grupos. Quando lemos na Bíblia sobre fermento, fala do quê? Qual é o símbolo do fermento na Bíblia? A palavra fermento simboliza o quê? Tem um símbolo na Bíblia.
Qual é o símbolo do fermento na Bíblia? Falsas Será que me doutrinas, pergunta? falsas doutrinas, heresias. Não necessariamente. Isso seria as segundas definições, mas a primeira definição para fermento, o símbolo da palavra fermento. Ninguém nunca leu sobre isso? Fermento fala de pecado. Anote aí. O símbolo de fermento na Bíblia é pecado. O pecado, sendo desenvolvido, vai gerar, como o nosso irmão Alexandre falou, vai gerar falsas heresias, falsas religiões, heresias, divisões, contendas, facções, é tudo fruto do pecado, tudo consequência do pecado. Mas o significado simbólico primeiro, ou primordial, ou em primeiro lugar, o fermento é aplicado para quê? Pecado. Anote isso. A grande parte das palavras ligadas a fermento aponta simbolicamente para pecado, que não é o caso aqui, ó. Advertia, cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Aqui fala da doutrina dos grupos, é diferente. Quando disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele esperava que o paralítico obedecesse esta palavra de comando. Interessante isso aqui. Outra coisa que poucos de nós sabemos, escute essa. Os mendigos, nos tempos de Jesus, eles não davam na cabeça, presta atenção, de pegar uma cama, uma maca, um tapetinho, jogar ali na rua, sentar e começar a pedir esmola. Isso não era permitido assim fácil, não. Se pedia uma autorização ao governo romano. É um tipo de um alvará, de uma licença, e essa licença era concedida ou através de um tapete, ou de uma maca, ou de uma cama. Claro, se fazia um documento lavrado, era entregue. Um exemplo, digamos, só um exemplo, por favor, que o irmão Fernando vivesse naquela época, só um exemplo, pelo amor de Deus, irmão Fernando, não se ofenda, que o irmão Fernando tinha necessidade de mendigar. Como é que eu vou viver? Não trabalho, não tenho documento, aquela coisa toda, mas ele quer ter um sustento de vida digno, ou pelo menos quase digno. Aí ele vai lá, procura um tributo romano e diz, olha, eu preciso pedir esmola, mas eu sei que eu tenho que ter uma licença. Então, qual é o teu nome? Fernando da Cunha, está aqui, ó. Fernando da Cunha está autorizado. O que você tem aí? Ah, eu tenho uma maca. Ah, então, Fernando da Cunha está autorizado pelo Império Romano a pedir esmola a partir do momento que ele esteja sentadinho na sua maca. Pum, toma. Negócio doido, né? E aí já estava autorizado. E geralmente eram licenças que duravam de 1 a 3 anos. Algumas eram renováveis a cada ano, outras a cada 2 anos, e outras, como muito, 3 anos. Por isso que Jesus enfatizou muito: levanta-te, toma a tua cama. Ou seja, o tomar a cama era uma autorização que o Império Romano dava para o camarada, né? Para mendigar, esmolar ou coisa parecida, para receber uma ajuda pública, uma ajuda das pessoas. Mas quando Jesus curava, restaurava, transformava, Jesus fazia questão, isso aqui era o símbolo daquilo que te dava sustento, mas agora eu, Jesus, eu te curo de tal maneira que você não precisa mais deste sustento. Meu Deus! Ninguém entendeu, porque ninguém está dando glória. Olha, Jesus, aleluia. quando Jesus faz a obra de cura, de restauração, ele retira tudo que estava marcando a nossa velha vida. Isso é Glória a lindo para Deus. você usar para pregar. E os pregadores ficam doidinhos, né, quando ouvem. Meu Deus, eu não sabia que esse era o contexto literário dessa palavra. Quando você extrai este suprassumo do texto bíblico, irmãos, como o texto bíblico fica bonito e fica impactante, fala profundamente ao coração nosso e ao coração dos pecadores. Ainda dentro do contexto literário, olha, esse é um contexto maravilhoso. Faz importante conhecermos também as duas formas de melhor interpretarmos o texto em questão. Eu sei que entre vocês já temos
pregadores, ensinadores da palavra de Deus, mas vocês podem tirar muito mais proveito usando as regrinhas da hermenêutica bíblica quando você estiver analisando ou tendo um texto sobre o qual você vai pregar ou ensinar. Olha só, as duas formas para melhor interpretarmos o texto em questão. A primeira delas é interpretar lexalmente, usar dicionários. Eu não sei se você tem hábito de usar dicionário. Eu motivo você usar dicionário, tanto da língua portuguesa como dicionários bíblicos. Existem mais de 60 bons dicionários de língua portuguesa e dicionários bíblicos. Se eu já não postei no grupo, ou se postei, eu vou repostar uns 2 ou 3 bons dicionários que vocês podem conseguir na Gerizim Books ou mesmo online, ou no Amazon, que tem um preço não muito alto nem muito Esse é baixo. bom. Esse é o melhor. Ai, irmã Vanderlei, agora humilhou todo mundo. Irmã Vanderlei agora jogou todo mundo na parede. Mostra ali de novo. Eu vou fazer o close. Coloca aí. Segura aí um momentinho. Gente da glória. Olha só. Levanta só um pouquinho. Levanta só um pouquinho. Só levanta. Olha lá. Dicionário Bíblico Wycliffe. Arrasou, irmã Vanderlei. Parabéns. Irmã Vanderlei não deixou para menos. Fiz questão para que todos pudessem ver. O Dicionário Bíblico Wycliffe é o melhor dicionário bíblico em língua portuguesa. É o melhor. Ele é carinho, mas vale a pena. Tem outros que eu vou então postar no grupo, pelo menos mais 2 ou 3. Vale a pena. Você precisa ter um dicionário bíblico. Um de língua portuguesa é o mais acessível. Um Aurélio pequenininho você consegue no Amazon por 15, 20 dólares. Mas um dicionário bíblico é fundamental para ajudar a você a melhor interpretar um texto bíblico. Vamos lá, vamos entender como funciona Pastor, a inter... Sim, por favor. rapidinho, só uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho aqui. O senhor estava falando sobre a autorização para as pessoas mendigarem e tal. Seria a cama, né? A cama poderia ser uma esteira. Uhum. Geralmente essas esteiras eram feitas de um material semelhante ao bambu, que na Palestina é chamada de mimbre. Então poderia ser uma esteira semelhante ao bambu, ou poderia ser uma toalha de feltro grossa, que era muito normal também naqueles tempos de No caso, Jesus. Então seriam seria 3 uma capa? instrumentos. Seria uma capa, no caso? Seria uma capa. Essa capa era feita de um feltro, né? Era uma Eu estou capa que perguntando, cobria a cabeça até a altura do peito. eu Era estou também chamada de perguntando, capa. eu tô perguntando porque na passagem, quando segue Jericó, Marcos capítulo 10, segue Jericó, ele é curado, né? Ele lança sobre si a sua capa, Isto. saiu, a partir daquele momento, e não precisava mais de autorização para poder mendigar, que não precisaria mais. Exatamente. É, Porque a capa era o objeto que o Império Romano dava por escrito para ele mendigar, para ele esmolar. No momento que Jesus cura Bartimeu, ele já não precisa mais disso, a velha vida dele ficou toda para trás, né? Jogou a capa para trás, ele já não precisa mais, né, de estar ligado à sua antiga vida. Gente, quando a gente aprende esses detalhes, a mensagem fica mais rica, mais profunda, mais poderosa, mais tocante. A gente descobre que Jesus não apenas cura, salva e liberta, mas ele faz a obra completa, nos dando uma nova vida nele. A gente tem que tirar o proveito máximo do texto bíblico que nós estamos analisando. Sabrina, ela mexeu ali, quando ela mexeu, eu já senti que já vai jogar míssil. Joga o seu míssil, irmã Sabrina. Pastor, isso era um jeito do governo romano de controlar até quem ficava na rua? Sim, senhora. A senhora não tem ideia o nível de controle que o governo romano exercia sobre a população das nações conquistadas. Tanto que o Império Romano tinha, para você entender, a linha de hierarquia era enorme, eram milhares de funcionários, dentre eles os pretors, os prefeitos, governadores, tribunos,
A senhora pode ver isso, eu posso depois postar no grupo, né? A hierarquia de governo do Império Romano era enorme, enorme. Eles empregavam milhares de funcionários. Só dentro da Palestina eram mais de 25 mil. Impressionante. Cada cidade, de acordo com o tamanho, tinha um número que variava entre 15 a 100. Jerusalém tinha mais de 5 mil, de tanto. E um deles eram os publicanos. Os publicanos controlavam toda a vida financeira da cidade. Inclusive quem tinha capa, quem tinha maca, quem mendigava, quem deixava de mendigar. Os publicanos eram os olhos Eles do governo. eles controlavam também quem ajudava, quem pedia esmola? 100%. Não ficava nada sem. Eles Nada perseguiam essas ficava. pessoas, será? 100%, 100%. O Flávio Josefo fala sobre isso, o historiador Heródoto fala sobre isso, o historiador Suetônio, historiador romano Suetônio, fala isso com muita propriedade. Quando nós lançamos mãos dos historiadores da história bíblica, descobrimos tudo isso. É assustador o nível de controle que o Império Romano exercia sobre as nações que eles conquistavam. Era uma administração quase que perfeita. Nada ficava ausente do conhecimento do Império Romano. Por isso que eles foram poderosos, foram respeitados, foram temidos, não por causa do seu exército bem treinado, mas eles tinham uma administração sincronizada como engrenagem de relógio. É assustador. Hoje, no mundo ocidental, não vemos nenhum governo semelhante ao Império Romano. Aliás, o governo do Anticristo será a cópia exata. Porque com uma única moeda vai ser fácil controlar absolutamente Exato. tudo. Não Já sei que o se vocês objetivo é estão uma só sabendo. dia. Exato. Não sei se vocês estão sabendo que o sistema financeiro mundial já está sob um controle de um banco, o Banco Mundial. As moedas são ainda várias, mas o Banco Mundial controla todos os bancos centrais do planeta desde 2010. O Banco Mundial, pesquisa que você vai descobrir. O Banco Mundial controla a Casa da Moeda do Brasil, o Banco Mundial controla o Federal Reserve Treasury aqui dos Estados Unidos, o Banco Mundial controla o Bank of England, o Banco Mundial controla o Banco de Espanha. Todos os bancos mundiais estão debaixo da autoridade do Banco Mundial, embora de momento as moedas são as mais variadas, tá? Então, já está tudo preparado para o governo do anticristo. Quando o anticristo entrar, vai ser exatamente o modelo do governo do Império Romano. Está tudo controlado. Outro detalhezinho, tem que responder, irmão Fernando. As câmeras, os chamados CCTV ou surveillance, as principais cidades do planeta Terra, todas têm câmeras. Eu estive agora, no fim de semana, na cidade de Salt Lake City, no estado de Utah, eu fiquei impressionado. É uma cidade pequena, comparado a Boston, comparado a Miami, comparado a Nova York, comparado a Newark. Não tem uma esquina na cidade de Salt Lake City que não tenha pelo menos de 4 a 12 câmeras nos seus cruzamentos. Eu fiquei impressionado. Tive numa cidadezinha, 30 quilômetros de Salt Lake, chamada Magna, deve ter uns 6 mil habitantes. Câmara em tudo quanto é poste. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Os mercados, tudo tem controle de câmeras. Irmãos, até aqui, ó, tem câmera. Não sei se vocês estão sabendo, não estou assustando ninguém, não. Isso aqui é fato. Quando a sua televisão está desligada e o celular ainda, como está aqui, que não está desligado, está vendo você do outro lado e ouvindo tudo que você está falando. É assustador. Esses dias, lá em Salt Lake City, eu estava conversando com um irmão, falando de um assunto, né, ligado a uma questão de supermercado. Não dá 5 minutos, entra no meu celular. Exatamente o assunto que eu estava conversando através do Google. Eu falei, está repreendido, demônio, que está ouvindo a minha conversa. Mas isso é natural. Eu estava explicando também para uma pessoa sobre escatologia e a gente ficou conversando umas 2 horas aqui na mesa. E toda hora meu celular estava apitando. Parecia que eles estavam mandando alerta. Tipo assim, se você continuar, a gente vai bater na sua porta. Aí eu ainda falei assim, eu vou desligar o celular. Só que aí tem, né, televisão, tem câmera e tudo.
E o alarme de casa, ele acendeu a luz. Tem um que fica Irmãos, aqui, ele é só um, dizem que é só um sensor, mas eu tive certeza que não é, que é uma câmera. Porque é uma a luz câmera. acendeu. Não sei, eu não quero me estender nesse assunto, porque esse é um assunto de uma matéria que ainda vamos passar por ela. Alguns já estudaram, alguns ainda não estudaram. Mas eu fui censurado há 3 semanas atrás no Instagram, porque eu fiz uma postagem um pouco forte sobre o arrebatamento da igreja. Irmãos, essa postagem não ficou nem 3 minutos. Ela sofreu uma censura que chama-se flag. Aí veio uma mensagem no meu e-mail: a sua postagem foi flagged, ou seja, ela foi bloqueada Eu por também. causa do seu conteúdo inapropriado. Eu postei um stories e ele foi apagado. Não, eles me mandaram um aviso. Aí eu insisti na repostagem. No que eu insisti na repostagem, aí eles apagaram e me mandaram um segundo e-mail dizendo que se eu insistisse, eles iam bloquear minha conta no Instagram. Falei, ei, coisa séria. Ou seja, o anticristo está governando por detrás dos bastidores, está aí exercendo o controle. Igualzinho como era no Império Romano, nos tempos de Jesus, está sendo igualzinho hoje. E quem ficar depois do arrebatamento, segura, que o negócio vai piorar. Irmão Fernando, larga a sua pergunta, por gentileza. Era só uma curiosidade, pastor. O Mateus era publicano, né? E Publicano, por isso que o povo odiava a Mateus. Imagina a conversão de Mateus, o impacto que se deu. O camarada judeu trabalhando para o Império Romano. Ele era considerado o quê? Traidor. Como é que um judeu vai trabalhar para o Império Romano? Então a conversão de Mateus foi bem complicada, mas foi sincera, porque Jesus pastor, fez uma obra tremenda na vida daquele homem. Agarrado com dinheiro, tinha que mentir, tinha que usurpar, tinha que enganar, tudo para favorecer o Império Romano. Mateus tinha muito dinheiro, mas ele jogou tudo para trás por amor a quê? A Jesus. E o outro publicano que vocês conhecem, muito famoso, Zaqueu também, a mesma coisa. e outra dúvida, pastor, se o Império Romano dava essa permissão para as pessoas que pediam, com certeza eles tributavam também. Sem dúvida. A Nada ficava de graça. O que os mendigos conseguiam com doação, com certeza, eles também tributavam, né? Gente, se a gente fala que o Brasil está complicado com Lula, no Império Romano até a esmola era tributada. Imposto sobre mendicância. Já ouviu falar disso? Imposto porque se cobra para o mendigo. O mendigo ganha 100, 25%. Isso é fato, irmão. Pode pesquisar. 25% de todas as esmolas que o mendigo ganhava tinha que ser tributado para o Império Romano. Coisa de doido? Não. Era o controle do Império Romano. O Império Romano se tornou poderosíssimo porque ele controlava ali, ó, bem de perto tudo, porque eles tinham uma quantidade enorme de funcionários. Vamos lá, isso aqui está ficando bonito, vai ficar mais bonito agora, olha só. Interpretar lexicalmente, conhecer a etimologia. O que é essa palavra, etimologia? A origem e a evolução histórica de um vocábulo, das palavras, o desenvolvimento histórico e de seu significado, e seu uso no documento sob consideração. Esta informação pode ser conseguida com a ajuda de bons dicionários, por isso eu insisto, corra atrás de um bom dicionário. Eu vou postar aqui uns 3 ou 4, pronto. Aí você escolhe, a irmã Vanderléia já jogou dela. Irmã Vanderléia, não empresta para ninguém. Por favor, irmã Vanderléia, eu sei que, de repente, o irmão Fernando vai querer. Vanderléia, me empresta, daqui a pouco vai o Ítalo, oh, seu irmãozinho em Cristo, precisa, que são da mesma igreja. Irmã Vanderléia, não caia nessa tentação, não. Coloca cadeado, coloca caixa com cadeado em combinação, não empreste esse Eu tô indo sandário. embora, eu vou levar comigo. Deus é bom, leva e dá tchau para todo mundo, mas não empresta esse dicionário para ninguém. A senhora tem uma riqueza tremenda, mas eu vou postar. Fale. Eu tinha do dele lá no Brasil, ele é muito bom, me ajudou muito. Aí eu deixei lá, eu doei para um irmão. Eita, esse irmão está na benção. Sempre quando esse irmão usa o seu dicionário, vai dizer: Evangelista Alexandre me abençoou tremendamente. Abençoou o teu filho. O irmão não fez errado, não. O irmão semeou. A irmã Vanderléia, se ela for embora, vai deixar para me lembrar dela também. Isso aqui é pressão, gente. Vamos mudar de assunto, vamos continuar na aula, que os alunos aqui trabalham sutilmente com muita pressão. Vamos lá. Virando a página.
O uso de dicionários nos levará a notarmos cuidadosamente o significado da palavra, sob consideração nos diferentes períodos da língua hebraica, aramaica e grega, e nos diferentes autores do passado. Essa é a forma de se interpretar lexicalmente. Como se dá a interpretação sintática? O intérprete deve conhecer os princípios gramaticais da língua, nos quais o documento está escrito, para primeiro ser interpretado como foi escrito. Opa! Vou entrar num terreno que vocês nunca viram. Isso eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho em alguns textos em português. A função das gramáticas não é determinar as leis da língua, mas expô-las. O que significa que primeiro a linguagem desenvolveu como meio de expressar os pensamentos da humanidade. E depois os gramáticos escreveram para expor as leis e princípios da língua, com a sua função de expressar as ideias. Para quem deseja aprofundar-se, é preciso estudar a sintaxe da gramática grega, dando principal relevo aos casos gregos e ao sistema verbal, a fim de poder entender a estruturação da língua grega. Isto vale também para o hebraico e o aramaico no Antigo Testamento. Nós temos um grande problema de querermos entender que a tradução da Bíblia, na maioria das vezes, ela foi feita de forma literal para o português. Não. Poucos são os idiomas que a Bíblia foi traduzida, que ela foi traduzida letra por letra, de forma literal, sem passar por adaptações linguísticas. Por exemplo, somente essas línguas que eu vou falar agora conseguiram pegar o texto hebraico, aramaico e grego e passar literalmente sem mudar nada, 100% iguais. Russo, ucraniano, alemão e inglês. Russo, ucraniano, alemão e inglês. São as 4 melhores traduções da Bíblia, porque as palavras no hebraico, no aramaico e no grego koiné, quando elas passaram para esses idiomas, elas praticamente não foram alteradas. Levemente no inglês, levemente. O nível de pureza ficou assim. O ucraniano, o nível de pureza na tradução é de 99,97%. O nível de pureza do russo é 99,83%. O nível de pureza do alemão é 99,25%. E o nível de pureza do inglês é 89,80%. Impressionante. Por isso que a língua inglesa tem um bom leque de 26 traduções. Sugiro quem lê inglês ter uma tradução em inglês. São 26, das quais 5 são excelentes, muito boas, que eu sugiro para quem quer pegar um texto literal para saber o que está escrito ali. Mas as traduções que eu mencionei ainda são as mais puras. E a língua portuguesa, 83,45 de pureza, que é boa. 83,45. Está um pouco atrás do espanhol, que é 87,40. As traduções em espanhol ainda são um pouco melhores. Mas qual o problema? É o problema do idioma em si, em trazer do hebraico, do aramaico e do grego para a nossa língua. Deixa eu mostrar para vocês, na Bíblia, isso está na maioria das nossas Bíblias, uma coisinha que vocês não percebem. Vocês leem o texto, mas não percebem. Vamos aqui na carta aos Romanos. Deixa eu mostrar aqui algo para vocês. Carta aos Romanos. Vamos no capítulo. Vamos ver aqui. Capítulo 12, versículo 7. É só um exemplo, dentre vários. A partir de hoje você vai prestar atenção que isso aqui não está na sua Bíblia,
como um enfeite, como um adorno. Tudo que está escrito na Bíblia, tudo que está registrado no texto impresso das nossas Bíblias, tem uma razão de ser. Eu vou dizer, o que eu vou dizer aqui agora, a maioria de vocês não sabem disso. A menos que você tenha acompanhado um estudo bíblico bem profundo, a menos que você tenha tido acesso a um estudo bíblico pelo YouTube, mas isso aqui não é ensinado nos púlpitos, pelo menos eu não me lembro. Eu aprendi isso em escolas teológicas, desde os meus 13, 14, 15 anos de idade. Romanos capítulo 12, versículo 7. É um texto simples, mas aqui tem uma característica que a maioria de nós não prestamos atenção. Olha só. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ninguém está percebendo que tem algo diferente? Na impressão das palavras, nesse versículo, vamos lá, se alguém consegue observar Romanos o isso. quê, pastor? Eu vou repetir, eu vou ler o texto de novo, presta atenção, eu vou ler o texto de novo, e aí eu vou fazer a pergunta de novo. Muita atenção. Se é ministério, seja ministrar. Romanos 12, 7. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Esse é o texto, Romanos 12, 7. Na impressão do texto, o que é impressão do texto? Da maneira como o texto está sendo apresentado aí. Tem algo que me chama muito a atenção. A primeira vez quando eu li, eu me perguntei, por que isso? Aí, na medida que eu fui estudando, eu descobri por quê. Tem algo chamativo aí na impressão. Sabe o que é impressão? Como é que o texto foi exposto? Tem algo aí bem chamativo. Vamos ver se alguém observa isso. O se, pastor, se é. Não, eu estou falando na impressão. Estão entendendo o que eu quero dizer? Não. Como é que o texto foi impresso? Foi colocado. Ninguém está percebendo isso, rapaz. Eu entendi que o ministério é grande, quem for ensinar se tem que Não, ensinar. vocês não estão prestando atenção na minha pergunta. Irmã Sabrina, por favor. Coloque o seu microfone um pouquinho mais centralizado, que a senhora sabe que o seu microfone não é muito bom, infelizmente. A Vamos lá. palavra dedicação tá itálico, tá diferente? 75 pontos para nossa irmã Sabrina. Obrigada. A palavra dedicação está em itálico. O que é itálico? As letras estão inclinadinhas. Ninguém está observando isso, não? Nunca ninguém observou isso? Dê uma olhadinha na sua tradução. A sua tradução está mostrando a palavra dedicação? Não. Não. Isso é um problema, então, na tradução. Almeida Revista Corrigida. Alguém tem Almeida Revista Corrigida? Se você tem, a palavra dedicação tem que estar em itálico. Tem que estar inclinada, toda ela inclinada. A minha tá dedica e tem o tio e C. Dedica-se. Não, eu me refiro à forma, vou repetir de novo, fiquem ligados. A impressão. O que é impressão? Pode estar em negrito, pode estar em itálico. Itálico é quando está inclinadinha. Negrito quando está forte, tem preto forte, tá? Mas se você tem Almeida Revista Atualizada, a palavra dedicação está em itálico. Ninguém... Só a irmã Sabrina que tem a ARC? Quem tem a ARC aí? Sebastião, observou, Sebastião? A palavra dedicação está inclinadinha. Anote aí. Toda vez que você vai encontrar uma palavra inclinada, ela está diferente das outras. Ela foi escrita diferente. Ela foi impressa de maneira diferente. Preste minha atenção nisso aqui. Isso aqui é super interessante. A maioria de vocês nunca vai ouvir isso de púlpito. Nunca. Isso é um trabalho do contexto literário da Bíblia. Esta palavra no original não existe. O que não existe. Então, quando foi feita a tradução do grego koiné para o português, ela passou por um processo de adaptação. É como... eu vou ler aqui o versículo.
No original está assim, se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja ao ensino. No original está assim, haja ao ensino. Faz muito sentido você dizer haja ao ensino? Não. É como se estivesse faltando alguma coisa no meio. E aí o tradutor, quando traduz do grego para o português, que foi o caso de Almeida, ele teve que ler o quê? O contexto, o que estava antes e o que estava depois. Aí Almeida chegou à conclusão, a melhor palavra que aqui se encaixa para dar sentido do haja ao ensino é a palavra dedicação. E ela não mente, porque ela é, de uma forma ou de outra, implícita nos versículos que estão antes e nos versículos que estão depois. Ela não aparece, mas está implícita. A ideia... Alguém está me acompanhando, gente? A ideia da dedicação está nos versículos antes e depois, ou seja, no contexto remoto e no contexto imediato. Então anote aí, toda a palavra em itálico, na Almeida Revista Corrigida, são palavras que não existem nos originais. Elas foram colocadas de uma maneira de adaptar-se ao texto, para não ficar o vazio. Eu vou mostrar a vocês amanhã, não, aliás, na próxima semana, na Almeida Revista Atualizada. Já muda um pouquinho. A Almeida Revista, todas as traduções têm essa particularidade, todas, todas. Em inglês tem, em espanhol tem, em francês tem, em italiano tem. Só não tem em hebraico, em aramaico, em grego, koiné, que são os originais. Em alemão não tem, interessantíssimo. Em russo e em ucraniano. E é só em duas traduções no inglês que não tem essa particularidade, que é a New Revised Standard Version, a NRSV, é a melhor tradução da Bíblia em inglês, e a New King James Version, a NJKV. Todas as demais traduções no inglês você vai ver essa particularidade do itálico, que quer dizer aquela palavrinha que aparece, ela não consta do original no grego koiné. Vamos avançar? Na minha Bíblia King James, da Almeida que eu tenho, tem tudo diferente. O versículo quase inteiro são pronúncias, são diferentes. Exatamente. Eu não vou querer entrar nos detalhes, porque essa King James ela é uma tradução um pouquinho complicada. Não estou desmerecendo-a, mas ela é um pouquinho complicada. Então, para estudo bíblico, eu não recomendo. Para leitura devocional, ok, funciona. Mas para estudo bíblico, não recomendo. Vamos lá, então. E para concluirmos, vamos lá na apostila? Vamos também reconhecermos dois outros requisitos de suma importância no auxílio da correta interpretação do texto dentro do mencionado contexto. Isso aqui é importantíssimo. A lei da dupla referência. Este é mais um requisito que o intérprete necessita ter em conta. São os textos que, ao mesmo tempo, abrangem um evento, fato, acontecimento e outro remoto. Tá aí, ó. Temos vários textos diferentes. Isaías 61, 2, Lucas 4, 19, Gênesis 22, 13, João 1, 29, Apocalipse 13, 8. Vamos ler todos eles. Aí vocês vão descobrir um negócio aqui diferente. Isaías 61, 2. Um aluno encontra lá, Isaías 61, 2. Outro aluno me abre em Lucas 4, 19. Outro aluno em Gênesis 22, 13. João 29 e Apocalipse 13, 8. Vou repetir. Isaías 61, 2 com Lucas 4, 19. Gênesis 22, 13 com João 29 e Apocalipse 13, 8. Então, são dois conjuntos. Estão me acompanhando? O primeiro conjunto são dois textos. Isaías 61, 2 somado a Lucas 4, 19. O segundo conjunto são três textos. Gênesis 22, 13, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, e Apocalipse 13, 8. Vamos então, o aluno que achou Isaías 61, 2, se puder abrir o seu áudio, e por gentileza, com a sua voz alta, fazer a leitura. Isaías 61, 2, por gentileza. A apregoar o ano aceitável do Senhor
e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Obrigado. Até aqui. Lucas 4,19. Um outro aluno, por favor, se puder, com a sua voz alta e o áudio aberto. Lucas 4,19. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Só isso? Parou? Então, tá faltando alguma coisa, pastor. Não é? 4,19. Tem mais ainda. Tem mais. Proclamar o ano aceitável do Senhor. Só isso? Não, tem mais. Só isso. Então, a sua tradução está com probleminha. E Pastor, preocupante. a Sim. minha tradução está falando apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o conteúdo. Não pode estar só apregoar o ano do Senhor, então está faltando alguma coisa. Então, Lucas 4,19 é mais extenso. Então, O se a sua 18 que Bíblia fala não tem... libertação dos cativos. Ó, pastor, mas o 18 que fala. Não, O nós 18 temos um fala problema, assim. temos um problema de tradução. Preste atenção, me acompanhe aqui. O verso 19 tem que estar escrito, literalmente como estou falando aqui, ó. Apregoar liberdade aos cativos, vírgula. A dar vista aos cegos, vírgula. A pôr em liberdade os oprimidos, vírgula. A anunciar pastor. o ano aceitável do Senhor. Mas isso está no meu 18. Tem problema na tradução da sua Bíblia. Depois o irmão me passa qual é a tradução da sua Bíblia. Está com probleminha. Isso é um problema. É porque está no versículo 18, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Tem um ele problema na ungiu... sua tradução. Eu já sei qual é o problema. Depois me passa, vai lá na sua Bíblia, na sua capa, aqui, ó, e me fotografa e manda. Mas é um problema. Não quero desanimar o irmão. Está com problema na sua tradução. Tem várias traduções bíblicas com graves problemas de colocação de versículos. Temos que ficar de olho aberto. Tá? Almeida Revista Corrigida, como eu acabei de ler, tem um versículo, esse versículo dessa maneira como eu li, Lucas 4,19. É um problema de posição de versículos. Algumas traduções da Bíblia em português trazem problemas, invertem a ordem, ou trocam palavras e colocam fora de lugar. Então temos que ter muito cuidado com as traduções que nós estamos usando, porque isso gera uma espécie de distorção. E é sério, para o estudo bíblico é muito sério, porque desqualifica a qualidade da tradução. Então não se esqueçam, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada ainda são as melhores traduções, e Almeida Corrigida Fiel, porque elas seguem um padrão pelos originais no hebraico, aramaico e grego. Qualquer outra tradução que saia desse padrão tem que ser observada com lupa, porque pode ser uma tradução... Pastor, sim. Eu tenho a Bíblia de estudo King James atualizada, né? E ela também está da mesma forma do irmão aí no 19. Esse é o problema da King James. Eu não estou aqui desmerecendo essa Bíblia. Essa Bíblia tem gerado muitos problemas. Não sou eu que estou falando. Tem um grupo de tradutores que já estão trazendo a informação. A King James foi uma Bíblia que ganhou muita popularidade, só que o formato de tradução desta Bíblia é duvidoso em língua portuguesa, porque desqualifica, desmerece e deprecia muito o nível de qualidade dos originais. Então, eu não recomendo essa Bíblia para estudo. Para devocional, ok, funciona, mas para estudo, não. Porque é uma Bíblia que está deixando muita gente de cabeça dura, com dor de cabeça. Sim. Eu tenho a Thompson aqui e na Thompson tá certo, tá do jeito que o senhor falou. 100%. A Thompson é uma das excelentes. É a edição contemporânea da editora Vida, SC. Eu vou passar de novo uma listinha das traduções. Vocês estão confundindo um pouco estudo bíblico com tradução. Como é que eu descubro uma Bíblia de estudo? Aqui, ó. Bíblia do Obreiro Aprovado. Então, tá aqui. Isso aqui é uma Bíblia de estudo chamada Bíblia do Obreiro Aprovado. Aonde eu identifico a tradução? Ela pode estar aqui, ó. Almeida Revista Corrigida 2009. Se não está aqui na frente, vai estar aqui na abertura. Você abre a primeira página, aí você descobre Almeida Revista Corrigida 2009. Se você não descobre aqui, ó, na segunda página, você vai aqui
na ficha técnica da Bíblia. E na ficha técnica aparece a tradução. Então, por favor, não confundam Bíblia de estudo com a tradução. Bíblia de estudo tem milhares. Mas aqui eu tenho que identificar qual é a Bíblia de estudo que eu estou usando. Bíblia do Obreiro Aprovado. Qual é a tradução que eu estou usando? Almeida Revista Corrigida 2009. A Thompson, por exemplo, tem a edição contemporânea, a nova versão internacional e tem a Almeida Revista Atualizada. Então, é a Bíblia de estudo Thompson, mas vai mudar de acordo com as traduções que elas foram editadas ou publicadas, tá? Fiquem bem atentos. Eu sei que vocês não estão acostumados a identificarem isso, mas isso aqui vai ser muitíssimo importante para o correto estudo dessa matéria, né? Que tem a tendência de levar vocês a identificarem o estilo de texto. Pelo estilo de texto, vamos dar uma boa ou uma má interpretação ao texto. Irmão Alexandro. Eu estou com a Thompson aqui. A Thompson também fala em anunciar o ano aceitável do Senhor. A Thompson tem alguns probleminhas no texto grego, pela edição contemporânea. Tem alguns probleminhas. Por isso é que eu recomendo, bato na tecla, que você tenha de 2 a 3 traduções, para que você possa conferir. O que prevalece é a maioria. A maioria das traduções, quando ela apresenta um padrão no texto, quer dizer o seguinte: o texto ele está sendo o mais fiel possível aos originais. Se de 3 traduções uma sai fora do padrão, quer dizer que aquela uma está fora do padrão. Se de 3, 2 estão no padrão, alguém está me acompanhando, gente? Se você tem 3 traduções, 2 estão no padrão e uma sai fora do padrão, então você tem que ficar de olho aberto com aquela que sai fora do padrão. E geralmente aquela que sai fora do padrão, ela não obedece à ordem ou à colocação das palavras como está no grego, no aramaico ou no hebraico. Então tem que ficar de olho aberto para você não ficar só em uma tradução. É muito perigoso você ficar em uma tradução, porque você pode distorcer terrivelmente, sem querer, claro, o significado do texto. Vamos então chegar à finalização para a gente corrigir os exercícios. Qual o assunto que fala Isaías 61:2 e Lucas 4:19? Para resumir, tem um assunto comum entre esses dois textos. Qual é o assunto? Fala de Jesus, que ele foi ungido, né? A unção do Espírito sobre Jesus. A unção do Espírito Santo sobre Jesus, que marcou o seu ministério. Agora vamos a Gênesis 22:13, João 1:29 e Apocalipse 13:8. Tendo Abraão... Sim, pode ler, por favor. Gênesis 22:13. Gênesis 22:13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Perfeito, irmã Vanderlé. Obrigado pela sua leitura. João 1:29. Quem pode ler? João 1:29. Eu batizo com... João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Excelente, irmão Fernando. Obrigado pela gentileza. Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Perfeito, irmão Ailson. Obrigado pela leitura. O que existe de comum? Qual é o assunto comum entre esses 3 textos ou versículos que acabamos de ler? Alguém percebeu? Tem aí um assunto comum que se repete nos 3. Cordeiro. Com uma pequena diferença. Cordeiro. Cordeiro. Mas tem uma diferença aí. Gênesis fala carneiro. Anote aí. O assunto comum, de fato, é cordeiro, mas se diferencia em Gênesis por carneiro. Por
que essa diferença? Porque o carneiro era usado para substituição, era um animal substitutivo. Essa é a resposta. O carneiro, anote aí, na linha dos sacrifícios do Antigo Testamento, ele era substitutivo. E o cordeiro era para entrega do pecado cometido. Era o chamado sacrifício de holocausto. Na lei dos sacrifícios, são 5 tipos de sacrifícios, tá? Aí entra o sacrifício substitutivo e o sacrifício pela entrega do holocausto, pelo pecado cometido, certo? Agora, o mais interessante é que seja carneiro, substitutivo, seja cordeiro, entrega no holocausto, ambos os tipos de sacrifício apontam para quem? Profeticamente. Jesus. Jesus é tanto o sacrifício substitutivo como o sacrifício de holocausto. Então na cruz do Calvário, Jesus fechou os dois. Jesus tanto substituiu a mim e a você e a cada um de nós, como Jesus é a entrega completa ao Pai Celestial. Então já entendemos, estamos começando a entender a chamada lei da dupla referência. E aqui eu concluo. Observe com atenção que com frequência nos livros proféticos ocorre muitíssimo isto, essa lei. Saberá o autor discerni-la para evitar confusão? Os livros proféticos, são 17, usa demais essa lei. Por isso que se você não conhecer essa lei, quando você lê de Isaías a Malaquias, você vai ficar mais perdido que segue um tiroteio. Você precisa conhecer a chamada lei da dupla de referência, porque ela vai trabalhar com muitos textos falando do mesmo assunto, e em livros diferentes. Vamos fechar aqui então para entrar para os exercícios, que já são 9h50. O ensino bíblico explícito e implícito. O ensino explícito é aquele que está presente, que está declarado abertamente no texto. Está aqui um exemplo, dentre muitos que poderíamos citar. O Senhor estava com José. Aqui não temos dúvida que o Senhor, de fato, estava com José. Gênesis 32, 9, 3, 21, 23. Como em outros textos explícitos. Agora nós temos o ensino implícito. É aquele que está presente no texto, mas não está abertamente declarado no texto. No livro de Esther não existe menção do nome de Deus. Todavia, ele está bem presente ao longo do livro, exercendo o controle de todos os acontecimentos e livrando o seu povo. Quer ver um outro exemplo de ensino implícito? Está na Bíblia, mas não aparece o nome. Pai, Filho e Espírito Santo. Está se referindo a qual ensino da Bíblia? A Trindade. A Trindade. Você vê esse nome Trindade na Bíblia? Não, não existe. Não existe. Mas o ensino existe. As três pessoas de um único Deus. A expressão Santa Ceia, você encontra isso na Bíblia? Não, nunca você vai encontrar. Mas você vai encontrar os termos a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, a mesa da comunhão, ou ação de graças. A palavra ação de graças, quando você lê lá no Novo Testamento, ela está ligada à palavra grega Eucaristia, que os católicos roubaram da Bíblia, no grego koiné, e usaram para Eucaristia. Já ouviram falar dessa palavra? Eucaristia, os católicos usam muito. É uma palavra roubada do texto koiné do Novo Testamento, porque o significado correto desta palavra, ela é Eucaristia, que quer dizer ação de graças. E eles aplicam aquela cerimônia que é usada no catolicismo para apresentar o vinho e a hóstia. Então, nós temos vários ensinos implícitos na Bíblia. Eles estão na Bíblia, mas não estão abertamente com os seus nomes. Vamos corrigir, então, os exercícios que estão na página 17, 18 e 19. Vamos lá, 17, 18 e 19.
Bloco 2. Assinalar com X a única alternativa correta. Gêneros literários da Bíblia. Qual seria a letra? C. C. Carta, revelação, drama, leis, provérbios e história. Então, número 1, gêneros literários da Bíblia, letra C, de casa. 2, livros que contêm revelação. Letra D. Letra D, Ezequiel, Apocalipse, Zacarias e Daniel. Número 3, exemplos de biografias bíblicas. Qual a letra? A. A. Moisés, Paulo, Jesus e Abraão. Número 4, no texto bíblico temos duas coisas principais. D. D. As palavras isoladas e a mensagem. Número 5, é o gênero literário que ocupa maior espaço na Bíblia. Já falamos disso. C. C. História. Marque C para certo e E para errado. O exegeta, às vezes, deve ser um atento observador do texto bíblico. Certo ou errado? Errado. Errado. Tem que ser sempre atento. Sempre. Errado. Número 2. As línguas, os idiomas originais do texto bíblico são o latim, o aramaico e o grego. Certo ou errado? Errado. Errado, porque não entra o latim. Hebraico, aramaico é grego. Então, 2 errado. Número 3, a morfologia estuda as palavras combinadas na frase. Certo ou errado? Errado. Errado, porque é sintaxe. O número 3 é errado, só está dando errado. Só Jesus na causa, só está dando errado. Número 4, texto provém do latim textus, que quer dizer corrente. Certo ou errado? Errado. Errado, porque o correto é tecido. Então tá tudo errado. O número 1 errado, o número... Sim. Já foi, nós já fizemos na aula passada esse... Ó, tá ligado, tá ligado. E tá todo mundo passando. Tá batido, já corre. Já corrigiu, já. Eu só tô esperando. Se alguém se... Ninguém tá percebendo nada. Rapaz, é possível. Tem que ter alguém que tá percebendo agora. Será que só o evangelista Alexandre tá com a... Falhou o som da nossa irmã Sabrina. Vou ter que comprar uma caixa poderosa de som para ligar nesse laptop. O senhor falou para fazer exercício da página 27, 28 e 29. Ó, e ninguém falou nada. Agora que você está falando, eu estou esperando. Véio. Ninguém está se manifestando. Meu Deus! Para fazer revisão. Ei, papai do céu, alguém ainda está navegando lá atrás. Então, vamos terminar rápido, porque para não tomar muito tempo. Número 4 errado, número 5 certo. Vamos lá. A página 19. Já vou dar a resposta para quem ficou perdido. Número 1, A. Número 2, C. Número 3, D. Número 4, B. 1A, 2C, 3D, 4B. Essa é a página 19. Agora vamos ao lugar certo. Página 27. Bloco 3. Bloco 3. A hermenêutica especial estuda com a letra C. C. A interpretação das formas literárias específicas. 1C. 2. A linguagem prosaica é aquela... Qual a letra? D. D. D de dado, que manifesta o sentido usual e comum da comunicação. 2D. 3. Acróstico. Qual a letra? B. B de bola. 3B de bola. 4. Qual a letra? A. A de Antônio, de Aparecida. 4A. 5. Qual a letra? B. Letra D de dado. Clímax com K, cujo significado é escala. 5D de dado. 6. Expressa o contrário do que se quer dizer, mas ao fim de tudo assinala o verdadeiro sentido. 6. Letra C. P de bola. Paradoxo. Temos que ler bastante, estudar bastante as figuras de linguagem, porque se dá confusão. 7. É uma alegoria histórica pouco utilizada nas escrituras. Letra B. B de bola, fábula. 7B de bola, fábula. 8. 8. Também conhecida por personificação. Qual a letra? A. Ah,
prosopopeia. 8A, prosopopeia. 9. Tem como base alguma semelhança entre dois objetos ou fatos caracterizando-se um qual que é próprio do outro. Letra D. D de dado, metáfora. 9, D de dado. 10. 10 significa semelhante ou parecido com outro. Letra C. C de casa, Símil. símil. Letra C de casa, símil. Marque C para certo e E para errado. Só não vou ler as questões, só vou pedir as letras. Número 1, certo ou errado? Errado. Errado. 2, certo ou errado? Errado. Errado. Número 3, certo ou errado? Errado. Só tá dando errado, povo. Que coisa. Número 3, certo ou errado? Certo. Errado. 3, errado. 3 errado. 3 tá errado. 4. 4 Número certo. Você soltar da 4. terra. 4. Certo. 4, certo ou errado? Certo. Certo. 4, certo. Número 5, certo ou errado? Certo. Certo. Número 6, certo ou errado? Certo. Errado é sinédoque, não prosopopeia. Número 6, errado é sinédoque e não a prosopopeia. Muito cuidado, elas são um pouco parecidas. Número 7, certo ou errado? Certo. Errado, não é metonímia, é metáfora. Muito cuidado, metáfora e metonímia são muito parecidas. Número 8, certo ou errado? Certo. 8, certo ou errado? Certo. Certo. Número 9, certo ou errado? Errado. Errado é antítese, nunca paradoxo. Outro que são muito parecidos. Paradoxo e antítese Agora são tá bastante parecidos. Número 10, certo ou errado? Certo. 10, certo. Certo. Preencha as lacunas. Prosopopeia atribui efeitos pessoais aos animais, plantas ou objetos, como se fossem seres viventes ou racionais. Animais, primeira lacuna. Objetos, segunda lacuna. Racionais, terceira lacuna. Número 2. Nosso Salvador utilizou o paradoxo com frequência entre seus ouvintes com o objetivo de sacudi-los e despertá-los quanto ao seu interesse. Número 3, o grande capítulo da fé. Hebreus 11 é um exemplo de um largo e poderoso clímax ou gradação. Só a irmã Sabrina que está no movimento. Está todo mundo paradinho. Eita, o negócio tá pegando. Degradação aqui, Pato. Número Cortei semana 4. Os passada. provérbios do Antigo Testamento foram redigidos em sua grande parte sobre a forma Poética. consistentes em dois paralelismos, que em geral são sinônimos antiéticos ou sintéticos. 5. O profeta Elias se utilizou da mesma figura. Da ironia. Ironia. Número 5 é a ironia. Número 6, com uma fábula. Joás, rei de Israel, responde ao desafio de guerra que lhe havia feito Amazias. 7. No discurso de despedida de Moisés, há uma notável série de contrastes, antíteses ou contrastes. Número 8. O mais notável discurso acróstico da Bíblia é Salmo 119. Salmo 119 com 176. 176 versículos, que mais? 22 estrofes. 22 estrofes, e cada uma delas corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Letra do alfabeto hebraico. Para fechar, para terminar por hoje. Fechamos.
Relacione a coluna A com coluna B. Vamos lá. Número 1, qual o número? 6. 6. Seis. Tivemos um problema de digitação. A coluna lá B faltou o número 10. Foi um erro nosso. Antropopatismo. Então, a número 2 entra número 10. Então, número 1, número 6. E a número 2, que foi um erro nosso de digitação, faltou o 10. número 10, que é antropopatismo. Então, o número 2 então, encaixa com o número 10. Estão me acompanhando, gente? Eu errei, faltou antropopatismo. Está lá na listinha das figuras de linguagem. 1, 6, 2, 10, que é o antropopatismo. 3, qual é o número? 9. 9. Perfeito. 4, qual o número? 1. 1. Número 5, qual o número? 5. 5. Número 6, qual o 4. número? 4. Número 7, qual o número? 3. 3. Número 8, qual o número? 2. 2. Número 9, 7. 7. E o número 10, 8. 8. Repetindo para fechar, para terminar. 1, 6, 2, 10, 3, 9, 4, 1, 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 7, 10, 8. Próxima aula, anote aí, por favor, anote. Vamos ao bloco 4. Bloco 4. Vocês vão fazer somente o número 1 e o número 2. Está na página 37 e 38. Então, vocês vão fazer somente o número 1, assinale com um X a única alternativa correta e marque C para certo e E para errado. Então, anote aí, estaremos corrigindo na aula de 28 de maio. Perfeito? Então, página 37 e 38, número 1 e número 2. Aí eu peço que vocês leiam, ok? O que está antes destes exercícios, que seria a página 30, 31, 32, da página 30 até a página 36. Então, vocês vão ler da página 30 à página 36. Repito, ler da página 30 a 36, porque vai dar base para vocês fazerem os exercícios da página 37 e da página 38. E na próxima aula a gente vai recomeçar na página de número 15, princípios elementares da exegese bíblica. Repito, então a gente vai, na próxima aula, dia 28, aos princípios elementares da exegese bíblica. Passamos um pouquinho do horário. Alguém tem alguma pergunta, dúvida? Pode fazê-lo agora, por favor. A menos que você queira deixar para a próxima aula ou me enviar via WhatsApp. Pastor, Tudo por enquanto está tudo esclarecido? Por enquanto? eu acho que a hermenêutica exegeta podia estourar o ano inteiro nela, hein, pastor? Porque é rica, hein? É muitíssimo rica. Eu, no passado, que aqui na América, eu cheguei à conclusão que não funciona. Eu ministrei no Brasil, na Argentina e no Chile um curso completo de hermenêutica e exegese para obreiros.
Lá eu consegui dar um curso de 4 anos. E foi muito bem aproveitado para mais de 1.500 obreiros na Argentina e no Uruguai. Isso entre os anos de 93 e 99, na verdade. Mas aqui nos Estados Unidos, infelizmente, não funciona, porque a maioria das pessoas trabalham muito, tem um tempo muito apertado. Aqui eu dei um pequenino curso de 2 meses. E foi assim, 10% apenas do que vocês estão estudando nesta apostila, só 10%. Mas no passado eu consegui dar um curso de 3, 4 anos que funcionou bem, muito bem, mas infelizmente nós temos uma luta muito grande com o tempo nos Estados Unidos e não podemos fazer como geralmente fazemos nos outros países que têm essa, entre aspas, facilidade. Muito bem, meus irmãos, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Obrigado mesmo pelo grande esforço que muitos de vocês fizeram para estarem aqui. Deus abençoe e recompense. Quero agradecer os alunos que já fizeram os seus pagamentos do mês de maio. Muito obrigado àqueles que ainda não fizeram. Não se esqueçam, até o dia 31 está de bom tamanho. Mas a escola, lembre que a nossa escola precisa do movimento do seu pagamento, não é? Para ajudar a cobrir as nossas despesas básicas, né? Essa apostila que você tem aí, o correio que leva até a sua casa, tudo está dentro da sua mensalidade. Se a sua mensalidade não chega até nós ou atrasa também, de uma certa forma, os nossos bons serviços que queremos dar para vocês, para a glória do Senhor nosso Deus. Mas fiquem à vontade, tá? Às vezes o aluno não pode pagar em dia, tem as suas dificuldades, totalmente compreensível, mas não deixe passar da data de vencimento, que é o dia 31 de maio. Muito obrigado, Deus os abençoe. Vamos então estar em oração agradecendo a nossa aula de hoje. Vamos pedir vamos pedir o nosso irmão Sebastião Gabriel, por favor, abra aí o seu áudio, estará dirigindo. Sim, por favor. O sorteio da Bíblia vai ser hoje, não? Eu iria fazer hoje. Eu tive alguns problemas, né, corrido. Eu agradeço a lembrança, eu tinha colocado até aqui uma nota, mas se vocês não se importam, eu vou fazer na próxima aula, né? Eu tive um dia super complicado, né? Não consegui fazer os papelitos, né? Para chegar aqui na aula foi um dia muito complicado. Geralmente a minha terça é bem tranquila, mas hoje foi bem atarefado. Eu vou inclusive fazê-los amanhã, porque eu quero fazer o sorteio ao vivo aqui olhando para vocês, né? Não vou fazer virtual, que não seria interessante. Então, vocês me desculpem por hoje, mas eu vou fazer na próxima aula. Já vou fazer a separação dos papeizinhos amanhã, já deixar tudo fechadinho, para então na próxima aula eu mostrar para vocês nome por nome, e aí fazemos sem nenhum problema. Obrigado pela lembrança, mas já estava aqui no papelzinho, na minha nota, para explicar essa dificuldade que eu tive no dia de hoje. Meus irmãos, vamos então pedir nosso irmão Sebastião Gabriel, nos despedindo com a palavra de oração. Muito obrigado de coração pela participação dos que puderam estar conosco. Irmão Sebastião Gabriel, orando e agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Jesus, por mais essa maravilhosa aula, meu Deus, a qual nós passamos aqui as poucas horas aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Te agradecemos, Jesus, pela vida do nosso professor, pela vida do nosso pastor, a qual está aqui, meu Pai, se esforçando e passando, meu Pai, grandes estudos maravilhosos para nós, meu Pai. Continue abrindo nosso entendimento, continue, meu Pai, nos dando força, meu Pai, para nós estarmos aqui todas as sexta-feira, e que o Senhor venha nos abençoando e nos recompensando a cada um de nós que estamos aqui, pela glória e honra do Teu santo nome. Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e eu e você o quê? Diminua. Mas a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Desta manhã no coração de vocês. Bom descanso, boa noite.
Uma semana de vitória abençoada no poderoso nome de Jesus. A vitória já está batendo na tua casa. Em nome de Jesus, receba essa vitória aí, no meio dessa luta, nessa dificuldade, tá bom? Próxima terça estamos aqui juntos, se Deus quiser. A paz do Senhor, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado.